Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Hoje eu tô aqui com o meu grande companheiro Dimas. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo? Também, Tudo tudo jóia. tranquilo. Eu não sei por que que eu tô apresentando isso aqui hoje, mas eu acho que a gente errou aqui, viu? Nós estamos invertidos, Eu, invertemos os eu... papéis aqui. Mas faz parte, né? É, eu- É tudo uma experiência. é verdade. Brincadeiras à parte, hoje a gente trouxe um especialista aqui nessa questão. Nós trouxemos aqui o Reger Sena. O Reger é técnico em rádio e TV pelo Senac, fez comunicação social, jornalismo pela Barão de Mauá, é especialista em marketing político eleitoral, mestre de cerimônias, trabalha há 9 anos na CBN Ribeirão Preto e já ocupou cargo político por 8 anos. Talvez tenha gente que trabalha com ele e não sabe disso, né, Reger? Como é que você tá? Tudo bem? Não tenho dúvidas, viu, Danilo? Tudo bem? E você, Dimas, também. Obrigado pelo convite da Facioli. Um prazer estar aqui. Obrigado você por comparecer aí e compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Tudo bom, Regi? Obrigado. Enfim, a gente sempre fala aqui para quem nos acompanha, né, que a gente traz as pessoas aqui, né, que a gente traz sempre amigos, né? O Reger, enfim, a gente trabalha junto toda segunda-feira. Ele não me demitiu ainda, então parece que eu estou indo bem lá, né? Mas na CBN, né, Empregos e Oportunidades, e foi um convite que o Reger me fez algum tempo atrás e a gente vem tocando isso lá bem. E aí eu falei, Reger, vamos lá falar um pouquinho da sua profissão, porque a gente fala para as pessoas que nos acompanham, obviamente a gente não sabe todas elas, né, quem é que nos acompanha, mas tudo aquilo que a gente puder contribuir para a carreira das pessoas ou para, enfim, aquilo que possa ser algo que ela queira desenvolver, ou profissional, ou uma pessoa já formada também, se interessar um pouquinho pela história das pessoas que a gente traz aqui. Então, a gente sempre fala que traz amigos aqui. E, então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A nossa responsabilidade, como diz o Danilo, aumenta muito hoje, porque a gente está com um profissional do microfone aqui, né? Então, nós somos os aprendizes desse processo todo. Muito bom. Então, muito obrigado por ter aceito o Invertemos os nosso convite. papéis hoje, né, Dimas? Exatamente. Vamos aprender como é que funciona esse negócio, né? É isso, Dimas. Pois Bom, é. Regi, a gente sempre começa a nossa conversa aqui É. pedindo, né, para o nosso convidado contar a história dele de vida, contar a história dele, especialmente essa questão profissional, por que você escolheu fazer o que você faz, enfim, se teve influência lá para trás, enfim, o que você quis fazer, né, nessa questão da sua profissão. Obviamente que aí você teve uma experiência política no meio do caminho aí também, que é bastante interessante a gente saber disso. Então, conta a sua história aí pra gente e a gente começa o papo aqui. Com certeza, Dimas. Bom, a história ela vai um pouco mais atrás, né, do que está aí no currículo técnico, né? Uhum. Porque na escola, no colegial ainda, passando do ensino fundamental para o colegial, a escola que eu estudava em Ipuã, ela começou com um projeto que era pioneiro na região, que era a Rádio Escola. Era um som ambiente que tinha na unidade escolar e eles tinham um sistema de som que funcionava na hora do recreio, na hora do intervalo. Então, E ali, além de tocar, dava tempo de tocar, acho que 4 músicas e mandar recado, coisas da função da coordenação da unidade tá. e também recado dos alunos ali mesmo, às vezes um correio elegante, alguma Legal. coisa. E me convidaram. Uhum. E foi minha primeira experiência com microfone. Tá. Aliás, uma das primeiras, né? Profissionalmente falando, foi a primeira. E que foi me despertando muita curiosidade. Tive grandes impulsionadores lá atrás, pessoas que me incentivaram, que me ensinaram ali dentro das condições daquela época, alguns macetes, né, da comunicação, até parar no palco, que foi ainda durante o meu aprendizado na escola, uma experiência assim incrível. Imagina um adolescente subir num palco para falar para uma multidão em carnaval, em aniversário da cidade. Tá. E isso foi me ganhando, né? Me ganhando. Falando, não tenho dúvidas que é isso que eu quero, que é comunicação, que é fazer todas as áreas que eu passei, todas ligadas à comunicação. Uhum. Então, essa foi uma história que acho que pouca gente sabe. E eu conto isso na TV, na EPTV também. Eu estou na Rádio CBN, que é do grupo EPTV, e falo para o Dirceu isso, que
que foi fazer uma matéria na escola que eu estava, no primeiro EPTV na escola. Tá. E que aí me despertou um outro interesse, que foi o do jornalismo. Quando a EPTV foi fazer a matéria, o Dirceu, é um jornalista que eu me inspiro bastante, ele fez a sacada de, olha, o anúncio não foi feito pela EPTV, e sim pela Rádio Escola. E aí foi minha primeira aparição na TV também, anunciando para a escola e para a TV, a ganhadora do prêmio EPTV na escola naquela época. Então, tá vendo como as coisas estão ligadas aí. E são fatos que marcaram e que eu nunca esqueço, né? E que foi me trazendo aqui até hoje. Coisa boa. E nós estamos falando de quantos anos você tinha nessa época? Olha, eu acredito que na faixa de uns 13, 14 anos. Impressionante, né? É. Já foi desenhando. Boa parte da vida, exato. Legal. Hoje estou com 38 Muito bom. e com uma bagagem... E continua gostando. Demais. A cada dia que passa, uma experiência nova, um aprendizado diferente. Tá. Mas aí depois dessa fase pré-adolescente ou adolescente aí no trabalho, né? Como é que você entrou nessa carreira, né? Você foi lá, viu a EPTV e falou, acho que eu quero trabalhar nessa empresa aí, né? Fez um técnico ali para pôr o pé lá dentro do segmento, vamos dizer assim, né? Exato. Bom, cidade pequena tem muitas limitações, né? Inclusive de meios de comunicação. Ipuã tinha um jornal impresso e uma rádio comunitária. Tá. Né? Não tinha muito espaço na rádio na época, até porque eu estava saindo da adolescência para a fase adulta, né? E não tinha tantas oportunidades. O que eu fiz foi querer estudar. Não tinha condições também, porque as condições financeiras não proporcionavam essa possibilidade de estudo na época. E fui fazer o curso técnico de rádio em Franca. Né? Saindo do colegial, fui para Franca para fazer o técnico em rádio, né? Que é o radialista setor locução hoje do Senac, que dá o DRT, que permitia você trabalhar em rádios grandes. E, a partir daí, descobri várias frustrações, inclusive, do mercado de trabalho. Por exemplo, a falta de experiência ou de um QI, né? Batendo na porta de algumas emissoras e recebendo não. Pessoas que te olham torto ali para receber um currículo. E você não é de família de radialista. Não, né? não. Você é o único. Não, inclusive dentro da própria casa, né? As duas irmãs são da área da saúde, né? Entendi. Então, meu pai da indústria, minha mãe do lar, então, assim, nenhuma ligação. Com o meio artístico, apenas músicos, né? Violeiros e coisas da música, mas de comunicação, não. Então, você passou pelo percalço de não ter experiência e nunca trabalhado de não ter nada. E foi aí que eu esbarrei no meio mas político. voz você tinha. Voz eu tinha, fui aprendendo a lapidar, inclusive, entendi. né? E tinha um prefeito em Ipuã na época que alguns trabalhos ou outros, inclusive formatura de escola que eu participava, ele me deu um grande empurrão na época também, inclusive na formação técnica. Né? Tinha o ônibus da prefeitura que ia até Franca, então ele me deu um grande incentivo. E a partir daí fui sendo conhecido também nos meios políticos. Ele ia fazer uma inauguração, me chamava. Fazia uma formatura, me chamava. Foi ali que eu comecei a ter, né, uma certa visibilidade. Comecei a ganhar um pouco mais de visibilidade, até fazer uma campanha eleitoral. Né? Fui chamado para fazer a apresentação do programa de rádio, para fazer comício, apresentar comício. Showmício na época era permitido, né? Então tinha show. E boa parte, na época, isso me marcou muito também, que boa parte da coordenação da campanha do candidato que eu trabalhei abandonou o barco no meio do negócio. Então, eu praticamente fiquei sozinho ali, com mais uns 4 ou 5 na coordenação. E nós ganhamos a eleição. Né? Então, a projeção foi um pouco maior. Fui convidado para assumir cargo político e lá dentro, ganhando um pouco mais, consegui custear a faculdade de jornalismo. Entendi. Né, concluinte de 2012. Aqui em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto. Viajando também todos os dias, cumprindo o cargo de secretário, de porta-voz do governo, né, que juntava ali com a função de comunicação social. Entendi. Né, mas isso era até um trabalho voluntário dentro do governo, né, de acompanhar o prefeito, de fazer algumas coisas da imagem também. E foi aí que eu fiquei na administração pública e fazendo também campanhas eleitorais. Entendi. Você ficou quanto tempo na administração? 8 anos. 8 anos como secretário de... Eu fui secretário de esportes, eu fui assessor de educação e cultura, porque a área da cultura era ligada aos eventos, né?
fazia evento também, Tá. por parte da prefeitura. Fui presidente da Festa do Peão de Ipuã. Entendi. E ocupando vários cargos lá dentro também. Entendi. Comunicação, gabinete, Aham. tudo. E como é que é trabalho, serviço público, né? A gente fica como cidadão assim, achando que sempre não é o melhor dos serviços que a gente recebe. Ainda mais em cidade pequena, Dimas, que todo mundo te conhece. Tá. Né? E ocupando, por exemplo, o cargo de secretário de esportes. A cobrança é maior ainda. Exato, é na porta da sua casa. Entendi. Porque a Secretaria de Esportes, o pessoal não te encontra, ele vai na sua casa. Né? Tocava lá, chamava minha mãe, chamava meu pai. Tá. Preciso falar com o Red, eu preciso de uma bola, eu preciso de um uniforme. Não tem uniforme lá em tal campo para a gente poder jogar. O campo está com mato alto, precisa mandar roçar. O funcionário da prefeitura bate na porta da sua casa também. Tá. Então, eu assim, acho que eu consegui passar por essa fase muito bem. Entendi. Né? Não sei se eu tenho um pouco de sangue político, né, para administrar isso tudo, mas sempre levei, né, com muita responsabilidade. Foi um desafio que eu aprendi muito e que eu levo assim com muito orgulho. Tá. Mas é melhor deixar no passado mesmo. Entendi. E como é que você migrou para a rádio? A IPTV, a CBN é o seu primeiro A Rádio emprego? CBN foi meu primeiro emprego um ano Tá. depois de formado. Entendi. Como jornalista, né? Aham. Porque quando eu saí da prefeitura em 2012, eu quis dar um tempo para mim também. Foram 8 anos ali de muito trabalho, Tá. começando em 2005. E resolvi dar uma pausa, mas tão logo tinha uma emissora abrindo em Ipuã, que era do Elias Cury e a Bibi Cury, Tá. que eram donos da Unifran, Universidade de Franca, em Franca. Ok. Eles abriram um grupo de rádios ali na região. Aham. E eles me convidaram para fazer parte do grupo em Ipuã e eu fui, através de um amigo meu, que hoje é radialista também lá. E fui a convite do Ricardo. E participei da rádio pelo período de 1 ano, mais ou menos. E nesse vai e vem de pessoas lá e eu continuando lá dentro, um amigo de Ribeirão fez uma passagem lá. Tá. E ele falou, nossa, gostei muito do seu trabalho. Aham. Eu tenho um conhecido na IPTV e eu vou levar o seu currículo para lá. Tá. Mas eu já tinha vindo Aham. da IPTV. Entendi. Já tinha vindo da IPTV, passei em outras emissoras de rádio aqui. Aham. Meu foco sempre foi rádio, nunca foi TV. Tá. Né? E até falei para ele, mas eu não quero TV, eu não penso em TV. Ele me disse, não, mas dentro do grupo IPTV hoje tem a Rádio CBN, que tem 1 ano de vida e que é uma rádio que tem crescido em Ribeirão dia após dia. Uhum. Eu vou levar seu currículo lá. Mas ele trouxe meu currículo numa sexta, segunda-feira eu já estava na IPTV fazendo entrevista. Olha. E eu ouvi muito, inclusive, durante o processo seletivo, olha, mas você não tem fonte. Olha, mas saindo do meio político para entrar na comunicação, você vai enfrentar muitas barreiras, você está preparado para isso? Falei, eu quero experimentar. Tá. Se vocês veem que eu não sirvo, podem ser abertos comigo, não tenho problema quanto a isso. Aham. E se eu não me adaptar também, vou ser honesto em falar com vocês também e dizer que eu não me adaptei. E estou aí até hoje. Aham. Até hoje na Rádio CBN, fazendo participações na TV, Tá. né? E outras áreas também que eu achava que não fosse me adaptar, mas que Entendi. consegui. Mas você entrou direto como locutor? Como é que é? Direto como Ah, é? repórter. Como repórter, Como tá. repórter, fazia algumas participações em programas cotidianos, gravava. Tá. Até que o apresentador do programa que eu faço hoje, ele teve um imprevisto, Uhum. precisou de um afastamento, eu ocupei o lugar dele um tempo e fiquei. Ficou lá até Fiquei hoje. até hoje. Entendi. Como é que é a carreira na rádio? Você entra como... Você precisa ser jornalista? Não necessariamente. Pode ser um técnico. Tem que ser jornalista. No caso Tá. de uma rádio news, né, tem que Uhum. ser jornalista mesmo, Tá. com toda a apuração que tem uma TV, que Ok. tem um jornal digital, que tem tudo, apuração Ok. de fonte, de gravação, de edição, né, Tá. de texto e tudo. Entendi. Mas o seu trabalho, começando lá às 8 da manhã, não sei que hora que você começa. Eu acho que você começa bem mais 5h30. cedo. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. O que tem que fazer? Você tem que fazer o programa do dia, o que está programado, obviamente, e depois você programar o dia seguinte. Como é que é esse processo? Quando eu comecei há 9 anos, Ah. era com uma tecnologia
Um pouco menos restrita, já tinha muito avanço, muita Ok. evolução, mas era menos restrito. Ainda era preciso de um contato mais presencial para fazer, por exemplo, uma reunião de pauta. Tá. E nesse horário a equipe é reduzida. Então estava lá o apresentador da TV, o apresentador da rádio, uma pessoa do G1, uma pessoa do Cidade On, encontrávamos rapidamente, víamos as pautas, o que interessava para cada um. Tinha uma agência também que funcionava lá dentro como uma distribuidora Tá. e íamos fazer o jornal e as coisas iam acontecendo no decorrer do dia. Aham. Hoje em dia é muito mais fácil, né? No dia anterior a gente já fica sabendo que teve um acidente, a gente tem grupo de WhatsApp, Tá. tem o produtor, tem o pauteiro, as coisas que vão caindo ali, então a gente já vai pronto. Entendi. Né? Então esse contato presencial, ele não é tão necessário, pelo menos Ok. para o grupo todo, mas a gente já chega ali com uma boa base para ter um noticiário. Uhum. E hoje também com uma estrutura de reportagem muito boa, Tá. que também entra nesse horário e nas ruas já consegue trazer ali no horário, né, o que está acontecendo na cidade de mais relevante. Entendi. Uma coisa que eu fico imaginando é assim, eu participo uma vez por semana lá com você e eu tenho que ficar, enfim, obviamente, tenho que ficar combinando pauta com você. Falar, será que eu já falei? Será que eu não falei aqui? Será que, enfim. E não me dá muito trabalho, mas dá um certo trabalho escolher o que a gente vai falar, né? E aí vocês levam notícia todo dia. E do começo ao fim do programa, né? 24 horas por dia. Como é que é isso? Tem notícia para dar o tempo todo? Tem. Tem? Muita notícia, tem coisas que a gente ainda deixa passar. Entendi. Né? Fala, não, isso não é de tanta relevância, a gente deixa isso de lado porque tem outras prioridades. Né? O que a gente chama de switch, por exemplo, um caso que acontece de manhã que tem outros desdobramentos ao longo do dia que a gente precisa trazer de novo essa atualização. Não só para quem está ouvindo, não só para quem está assistindo, ou para quem está lendo ali também. Entendi. Para aquele consumidor de notícia rápida que está no Instagram, que quer ver ali apenas no perfil da CBN um lead rápido do que aconteceu, uma imagem e só isso. Então a gente tem que abastecer tudo isso. Então, desde as 6 da manhã até as 8 horas da noite no local, tem conteúdo. Entendi. Tem conteúdo. E com toda essa apuração. E com uma equipe tranquila, que toca ali o dia todo. Entendi. Ô, Reger, eu vi aqui que você também é especialista em marketing político. Isso é uma coisa que dá briga pra caramba, né? Pra todo lado aí e demanda bastante, eu imagino assim, bastante estratégia, né? E é uma coisa sutil separar o ser humano do político ali. Como que isso tem modificado? Como que você tem visto isso? Porque eu pergunto isso pra você pelo seguinte, eu certa vez tive oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer um MBA na área de marketing, tudo, e eu vejo o quanto o marketing, quando eu estudei, era diferente do marketing hoje, e as demandas são diferentes, e a gente tem que se manter atualizado o tempo inteiro, né, para poder fazer, e às vezes a gente consegue ver alguma coisa, como estudioso da área, falou, isso aqui, ele está usando essa estratégia, está fazendo desse jeito. Você como profissional, você observa muito isso? Você é aquele profissional observador que quando está acontecendo uma campanha, você sabe, pô, ele está definindo essa estratégia, ele está trabalhando desse jeito. Se eu for contratado por algum político, eu preciso atuar dessa forma para poder driblar isso. Você tem esse perfil? Olha, Danilo, eu tive. Um pouco enferrujado hoje. Sei que muitas evoluções aconteceram aí no passar do tempo de quando eu atuava também nessa área. Mas vou citar um fato de quando tinha comício lá em Ipuã e eu estava fazendo o comício em 2004. O prefeito que eu trabalhei, que fiz a campanha, ele foi eleito, ele foi o único prefeito que na época tinha feito casa popular em Ipuã. Então tinha um senhorzinho que eu estava lá fazendo a montagem do comício no período da tarde, não tinha ninguém, e ele me abordou, falou, comício de quem aqui hoje? Eu falei, do Itamar. Ele pegou e disse, nossa, eu gosto do Itamar, porque ele fez a casa que eu moro até hoje. Se não fosse ele, eu não teria minha casa. Eu fui numa livraria, achei uma maquete de uma casa. Falei para ele, o senhor não entrega para o prefeito? Vamos fazer uma surpresa para ele aqui hoje. Então, a rua lotada de gente, comício de cidade pequena lota, né? Eu peguei e parei o comício. Eu estava apresentando e falei, gente, esse momento é de muita emoção, o prefeito não sabe disso, como o único prefeito que fez casa popular aqui em Ipuã. E tem uma pessoa, Itamar, aí contei a história do idoso, trabalho rural, aposentado, com salário mínimo. Ele vem aqui te entregar o presente que mudou a vida dele, que você entregou lá atrás e que hoje ele vem aqui te entregar uma pequena retribuição.
aquilo, o prefeito chorava. Uhum. Lá embaixo também muita gente chorando, emocionada. Uhum. E eu falo, poxa, foi uma sacada da hora mesmo, né? E hoje eu nem sei se eu teria esse tipo de apelo que tinha na época. Mas foi um negócio que me marcou muito, né? Eu acho que tem muito disso. Hoje, eu acredito que essa aproximação, transformar o político como é a comunicação hoje. Que todo mundo é igual. Todo mundo pode estar no papel inverso, né? A gente tem que nos colocar no papel do outro e pensar como que seria a gente no lugar do outro, né? Então, foi um negócio que deu muito certo, que deu muito resultado. Eu imagino. E não tem teoria para isso, né? Não. Igual você foi ali, não existe uma teoria que fala, você tem que pegar isso aqui tal hora e fazer. Tem que ter o tino, né? A sensibilidade de perceber isso ali. A sensibilidade é justamente isso. Entendi. Ô Reger, e assim, como é que alguém que quer seguir a sua profissão, como você lá com 13 anos descobriu que queria fazer isso e, enfim, e acabou investindo muito fortemente na formação, a gente vê aí que você tem um currículo voltado para isso, né? Alguém que está começando hoje com 13 anos e que tem o mesmo sonho que você, o que ele precisa fazer para ele, por exemplo, trabalhar em algo como o que você trabalha? Gostar. Ter amor primeiro. Né? Saber o que ele vai enfrentar, porque uma profissão que, como qualquer outra, tem muitos desafios. Né? A comunicação, seja qual for a profissão, né? Mas no ramo da comunicação ou do rádio, é muito mais. Eu fui em algumas faculdades a convite de ex-professores ou de coordenadoria falar com novos alunos, né? E a gente vê pouco isso. Vê muita gente querendo o digital, querendo esporte também, que nunca está em baixa, né? Esporte sempre está em alta, ou ser comentarista, ou narrador e tudo mais. Mas, por exemplo, gostar, pegar um segmento, por exemplo, político, né? Poxa, eu me inspiro em quem? Eu vou acompanhar quem? Eu vou ver um podcast de quem? Para poder me inspirar, para poder ver se é isso que eu gostaria de ser, de me transformar. Eu tive isso, de assistir muito, de observar muitos vídeos no YouTube. A tecnologia sempre foi muito limitada na minha época de aprendizado, né? Mas mesmo assim fazia um esforço. Vinha para Ribeirão e ainda tentando me instalar aqui nos primeiros anos na CBN, nos primeiros meses, né? Depois as coisas foram se ajeitando, mas eu pagava lan house para poder ler o noticiário à noite, porque o celular às vezes não tinha internet rápido, eu ia pro shopping, sentava numa lan house e ficava 2, 3 horas lendo o noticiário, lendo nacional, ouvindo vídeo, ouvindo áudio e, sabe, para poder aprimorar e para poder fazer aquilo com vontade. Tem que ter esforço e vontade, principalmente. Bacana. E agora, a formação, você já falou, é jornalismo, né? Mas o que você faz depois? Fez jornalismo. No que você se especializa? No que você pode se especializar? É muito amplo, né? Dentro do jornalismo, né? Dentro da comunicação, tem muitas outras áreas, né? Você pode ser um produtor, o cara que tem as fontes ali, os contatos. Você pode ser o redator, você pode ser o editor, né? Ou você pode ser um pouquinho de tudo, pode ser o cara que está ali levando a notícia, pode ser o repórter, né? Principalmente. Né? O repórter que tem um papel fundamental de visão, de olhar, né? Então é muito amplo, você escolhe a área que mais te interessa e outros temas também que você pode se especializar, como por exemplo saúde, como por exemplo beleza, estética, né? Que também é um setor que tem um reconhecimento muito importante, e se especializar nisso e virar um bom comunicador nessa área, né? Entendi. De poder conquistar o seu espaço dentro daquele segmento. Do ponto de vista hoje de concorrência, né? A gente fala, vocês têm uma estrutura de comunicação, uma TV, uma rádio, etc. E aí, obviamente, todos os canais, de mídias, né? Sociais, né? Mas a gente entende também que, como negócio, isso tem uma série de concorrentes, né? Você acabou de falar, eu sou um especialista em estética, por exemplo, eu abro meu canal e vou lá e vendo e acabo... Enfim, a gente vê muita história aí de influencer. Eu sou influencer, etc. Isso acaba sendo um concorrente, por exemplo, para uma rádio, para uma TV. Ele acaba, tirando o patrocinador, por exemplo, de rádio e TV... Isso é enxergado hoje pelo seu negócio, pelo negócio que você trabalha, como um concorrente? Eu ficava muito triste na faculdade quando eu ia para as aulas de rádio e escutava, por exemplo, outros alunos falando, daqui 2, 3 anos não vai existir o rádio mais.
né? Ou o jornal impresso, né? Que infelizmente teve, né, o seu declínio. Sim. Mas o rádio, muito pelo contrário, né? E por quê? Porque as pessoas gostam desse consumo rápido mesmo. Então, tanto o meio comercial se reinventa de acordo com a necessidade para poder fazer a sua venda, como nós também, todo dia. A gente vai de acordo com a necessidade do consumidor, do cliente, do consumidor da notícia, né? E do cliente também que vai investir ali na publicidade para poder atendê-los, né? E vamos conquistando esse espaço. Hoje, depois de alguns formatos que nós testamos, ser a rádio que reconhecidamente, né, nas pesquisas do Ibope é a primeira mais ouvida nos carros de Ribeirão, a gente sabe que a gente está fazendo um bom serviço, principalmente de prestação de serviço do trânsito, né, que é a nossa maior audiência. Então, é entregar o melhor ali todo dia e entregar de manhã, a gente tem certeza que vai ter um resultado financeiro ali também. Eu acho que a concorrência, ela existe, vão ter outros segmentos, mas como vão aparecer outros também e que vão suportar. Bacana. Ó, eu escutando aqui o Reger falando, eu fico pensando assim, eu preciso ponderar mais o meu tom de voz, a velocidade que eu tô falando. Eu tô só tendo uma aula aqui, Dimas. Tá sendo muito bom pra mim aqui, Nós sua fizemos participação. de propósito, né? Pra gente aprender um pouco. Nossa, isso aqui pra mim tá sendo maravilhoso. Aproveitando isso que eu tô comentando, Reger, eu queria fazer uma pergunta pra você, que é uma curiosidade minha, particular. O que a faculdade te trouxe? Você fez uma faculdade de comunicação social, de jornalismo, e você atua num meio que tem muita gente que trabalha que não tem essa formação. Inclusive, se eu falar alguma besteira agora, você pode me corrigir, mas tem muita gente, salvo engano, que pode se intitular como jornalista, alguma coisa, sem ter o diploma, sem ter a formação. E isso acontece em diversas áreas. Não acontece em outras, por exemplo, igual, sei lá, medicina, o odonto, por exemplo, que o profissional lida com a saúde ali. No jornalismo, não. Acontece. No nosso também de gestão também acontece, Sim, né, Dimas? acontece, Tem profissionais de diversas formações ali. Ou de formação nenhuma também. Ou de formação nenhuma também. Tem uma vivência muito grande em Sim, determinada empresa, algum segmento. Não quero dizer que eles sejam piores nem melhores. Eu não estou fazendo um censo aqui. Sim. O que eu quero saber é o seguinte. Para mim, quando eu discuto com o Dimas, por exemplo, a gente está discutindo um assunto, para mim fica muito claro a importância de uma boa base técnica, por exemplo. A gente consegue perceber problemas e, às vezes, erros conceituais que as pessoas cometem conversando ou aplicando, que vem de um gap, de uma base técnica que ele não teve. O que a faculdade de jornalismo te trouxe? Ainda mais você que fez um técnico antes em rádio e TV, o que ela te acrescentou? O que ela te deu de bagagem hoje para você poder atuar de uma maneira profissional, sim, obter o resultado que você tem profissionalmente? Olha, muitas coisas, Danilo. Desde o técnico, né? Vou relembrar um pouquinho aqui o técnico lá de Franca, né? Porque eu não tinha noção nenhuma eu fiz rádio musical também, né? Que era a CIR lá do Elias e que eu passei em Ipuã. E não tinha noção do que... Eu sabia falar, sabia me envolver ali com o público, mas não sabia o direcionamento, não sabia o local, a hora de falar, o momento, ou a questão das músicas também. Eu achava que seria do meu gosto e que eu iria colocar a música que eu quisesse ali. Então, assim, essa base... Bacana. Essa base foi fundamental. Eu sinto isso ser a muito no rádio churrasco que eu faço. Eu ponho minha seleção musical, o povo quer lá, acha esse som aí. Descobre de quem que é essa senha aí para derrubar. Sempre passa alguém e passa a música, né, Dimas? Eu achava que rádio era isso e no jornalismo depois não foi diferente, né? Porque é a responsabilidade, né? Hoje, qualquer pessoa tem ali o celular, qualquer pessoa tem a facilidade de estar noticiando um acidente que aconteceu ali no seu bairro, na sua rua, ou de emitir um juízo de valor, né? E é justamente essa base que a faculdade te dá, a responsabilidade que você tem que ter. Quantas histórias a gente tem de fatos que foram narrados ou de forma irresponsável e que resultaram em consequências trágicas depois, como um suposto pedófilo que na verdade não tinha nada a ver com a história e foi linchado. Né? Isso por quê? Porque alguém foi lá na rede social, postou uma informação sem apurar, sem checar, sem saber de fonte oficial, e emite o seu juízo de valor, e é uma responsabilidade muito grande. Para você desconcertar isso, né? E isso a gente tem também no marketing político muito forte, né? Você consegue emitir
uma informação muito rápida, mas para você desconstruir, mas dá um trabalho. Né? E é uma responsabilidade muito grande mesmo. Essa base que a faculdade, né, te dá é fundamental. É fundamental mesmo. De você checar, de apurar, de escrever um bom texto, de saber com quem que você está falando, em qual veículo que você vai atuar, para saber a linguagem que você vai ter para poder ser assertivo, para poder ser objetivo, né? Porque eu sou do rádio, mas na televisão eu tenho ali uma certa habilidade, aprendi um pouco com o pessoal que eu trabalho, mas e no digital? Aí eu observo com um amigo que trabalha só com a parte das redes sociais, só com o site, vejo como que se escreve, como que entrega a notícia, o que eu preciso colocar no primeiro parágrafo, o que não. Na rádio, a gente tem, né, dessa formação técnica, aquilo que a gente tem que entregar na hora. Então, por exemplo, já dá informação, não ficar enrolando, não ter nariz de cera, porque a pessoa muda de estação mesmo. Né? Então, você tem que entregar a informação, tem que ser objetivo, tem que ser rápido, tem que se imaginar como ouvinte também. Poxa, o que eu gostaria de ouvir? Então, a gente tem que fazer esse exercício todo dia. Talvez isso, aqueles que não estão ali na faculdade, né, nas cadeiras das faculdades, ele pode não ter essa noção. Entendi. Ô, Reger, agora você pelo que a gente viu aqui, é um workaholic, né? Porque você tem outras atividades, né? Essa questão política ainda não saiu, não de ser político, mas enfim, você ainda tem alguma atuação nesse sentido, muito mais de assessoria, né? Mas você também é mestre de cerimônias, né? Enfim, você trabalha e me parece que tem que estruturar uma empresa, né, para fazer isso, né, hoje, né? Apesar de você ser um autônomo, né? Mas o que você faz? O que é a sua atividade além da que a gente mais conhece aí, que é da CBN? Olha, Dimas, tem uma empresa de eventos, né, que atua lá na cidade dos meus pais, né, lá em Ipuã. Meu pai me dá uma grande mão, tem outros parceiros lá que me ajudam bastante. E sou mestre de cerimônia, como você falou, atuo na região toda, né, com pessoas que chamam, que convidam, né? Festa de aniversário, casamento, aniversário, separação, casamento, tudo, velório. Velório eu brinco porque Ipuã é uma cidade pequena. Velório, demanda? Que coisa. Na cidade pequena, né? Tá. Quando eu comecei a apresentar, inclusive, por um dos amigos que foram me ensinar a falar, ou a gravar, ou a operar, o carro de som que anunciava o falecimento na cidade. Aí ele, só que era o tradicional que gravava, mas morreu um familiar dele. Aí ele viu que eu estava despontando, me chamou. Eu preciso da sua ajuda, você não grava o falecimento do meu irmão? Eu falei, poxa, será, né? Como será ouvir minha voz na rua e nunca tinha feito? E se dá certo. E fui lá, ele me ensinou, gravei, e aquela propagação na cidade toda, né? De cidade de 10, 12 mil habitantes, né? Todo mundo conhece todo mundo. Então, de tudo, de velório até casamento, Dimas. Hoje eu brinco de velório até casamento, até alegria. Divórcio, separação, nunca te chamaram, né? Ainda não. Festa, não. Bodas, né? Mas na alegria e na tristeza. Né? E como é que é? Isso toma muito do seu tempo? É algo também prazeroso? É algo que você faz para complementar a renda? Ou não, eu gosto desse negócio e faço? Enfim. Olha, as duas coisas, né? Um complemento importante financeiro, claro, né? É uma renda. E a questão da comunicação, né? Poxa, fazer formatura, que é o que tem 90% aí da minha agenda, são as formaturas e você trabalhar com esse momento alegre da pessoa, né? Ou na colação de grau, que você vê ali família chorando, você reviveu esse momento também que você já passou, de ver histórias, né? Ou de depois estar numa festa de formatura. É muito legal, muito legal mesmo, de ter essa interação, bem diferente do jornalismo. Né? Porque a comunicação é diferente, é uma comunicação mais alegre, é uma comunicação totalmente institucional, porque tem a empresa que me contrata, né? Que está fazendo o evento. Então, é um ramo bastante prazeroso. Eu gosto demais. E você tem um script ou não? Você adapta ele em função da formatura? Porque formatura, enfim, é mais ou menos o meu modelo, né? E aí é você que leva isso, fala, um negócio bacana de fazer é assim, né? Ou não, eles te pedem... Quando é colação de grau, às vezes a
A empresa ela já me entrega tudo pronto, aquele roteiro, aquele script. Aí vai muito da entonação, da emoção, do que vai ter naquele momento. Quando é baile, não, é o que vem na cabeça mesmo. Eu tenho apenas os nomes dos formandos ali e o resto sou eu que faço. Entendi. Se a colação é de letras, ele fala, levantar-me-ei, né? E tem todo que usar mesóclise, ênclise. Aí você já é outra mais informal. Exato, né? O Regi, a gente acho que falou só de coisa boa. Quais são os grandes percalços? Imagina que um profissional vai querer seguir uma carreira parecida com a sua, né? Você já falou um pouquinho lá atrás, falou, não, um monte de porta que eu tive que... A gente até fala isso no Emprego e Oportunidade, né? Foi um monte de porta fechada, né? Você bate e ninguém abre, não tem experiência, etc. Quais são os grandes percalços assim, que você teve essa pedra que foi pesada, teve que derrubar ela com força, né? Dimas, eu vim de uma cidade muito pequena, de família pobre, né? de recursos bastante limitados. E o primeiro desafio para mim, que talvez possa servir de exemplo para outras pessoas também, porque a gente está falando aqui de Ribeirão, mas pegando aqui uma macro-região que tem cidades dessas mesmas limitações. É mudar de cidade, saber que você está ali com uma estrutura familiar, uma base sólida, e você tem que mudar para o novo e num cenário totalmente incerto. E não é tão longe assim, né? Não é tão longe, eu estou a 1 hora de casa. Né? Nós temos 2 pessoas que trabalham lá com a gente, que são lá que a gente chama do Cafundó de Minas Gerais, que estão aqui, vieram estudar. Lá no norte. Enfim, mas é algo complicado. Eu acho que foi a principal barreira mesmo. Foi esse afastamento. Né? E o início, né? Acho que todo o início de qualquer coisa, o novo, né? Acho que você tem que ter um preparo muito bom. Né, para poder uma base muito sólida para poder passar por esse processo, não só de mudança na sua rotina, no seu cotidiano, né, de você mudar, mas também de estar num novo ambiente, de conhecer pessoas, né? Então acho que esse foi o principal desafio. Entendi. E depois outros, né? Acho que a cada dia que passa a gente vai descobrindo um novo desafio, né? A questão financeira. Ou alguns desafios dentro da própria profissão, né? Que vão ou te desanimando ou te deixando feliz, né? Então, os altos e baixos aí que a gente tem que lidar todo dia. Entendi. Essa mudança tecnológica que teve aí, eu acompanhei bem a questão da IPTV, né? Porque, enfim, agora nós somos... mudou câmera, mudou cenário, mudou... Enfim, a gente mudou essa questão, eu fico brincando, mudou até maquiagem, porque tinha coisa que a gente não via na TV, agora tem 4K, 5K, 22K, né? Você consegue ver tudo, né? Isso alterou muito a rotina de vocês, por exemplo, essa questão da adoção de novas tecnologias, né? De ir para o digital também? No rádio foi uma facilitação tremenda. Tremenda. De você ter ali o ouvinte muito próximo, né? Vou citar um exemplo de hoje mesmo, um acidente no Anel Viário Sul, um engavetamento. Acabou de acontecer, a gente acabou de receber. Né? Nem a polícia estava sabendo ainda, nós já estávamos sabendo e já noticiando. Porque a gente interage também. Fala, mas qual que é o quilômetro? Perto de onde? Aconteceu como? O ouvinte acaba virando um repórter nosso ali até a nossa reportagem chegar. Porque muitas vezes não há condições para isso, o trânsito está travado, nem o repórter consegue chegar. Então, essa comunicação facilitou demais. O ouvinte manda áudio, a gente escuta, responde em áudio. Então, virou uma relação de amigo. Hoje o ouvinte não chama mais Oi CBN, eu queria falar sobre isso. Oi Reger, me chama pelo nome. Então, todos os ouvintes da manhã me chamam pelo nome. Então, é como se fossem meus amigos mesmo. Eu vou lá, vejo o nome dele e respondo pelo nome também. Né? Oi, fulano, obrigado, viu, por ter participado com a gente, obrigado por ter ajudado aqui na informação. E é legal que, às vezes, eu estou com um uniforme ou crachá ainda em algum mercado, ou vou na lotérica, e escuto a pessoa falando assim, se não fosse você, hoje eu ia chegar atrasado no trabalho. Olha. É muito legal isso, porque a pessoa te dá o feedback, né? Nossa, você falou, eu consegui desviar. Ou algum colega mesmo lá, nossa, na hora que eu liguei na CBN, você falou, eu saí daquela rota... Se não, meu amigo, eu vi de longe, aquilo estava complicado. Então, é uma resposta muito rápida. E de receber imagem também. Né? Então, essa tecnologia facilitou muito. As ligações, as entrevistas ao vivo. Olha como a gente participa hoje, né?
com o seu quadro lá, é muito prático. De qualquer lugar você tá com o seu celular e a qualidade é de estúdio. Né? Não tem mais aquela coisa daquele telefone, aquele chiado, aquela interrupção. Só quando o microfone do cara é ruim, aí dá um chiado. Mas é isso, a tecnologia foi um passo completamente importante para a comunicação. Facilitou muito, né, o nosso trabalho. E o podcast também, né? Depois com a evolução e com tantas possibilidades, hoje você acaba de participar, passam alguns minutos, a sua coluna já está disponível para aquelas pessoas que não conseguiram ouvir toda no rádio, elas consigam baixar, ouvir depois no seu aplicativo. Então isso é muito prático, né? É muito fácil. Hoje as pessoas têm o conteúdo, têm aquilo que elas ouviram, que elas gostaram, que elas podem guardar, né? Ouvir novamente, mostrar para alguém. Bacana. Régio, nós estamos aqui conversando num ambiente relativamente controlado, né? Vamos dizer assim, nós gravamos o podcast, tudo, e você lida com isso ao vivo, né? Assim, então você está lá ao vivo falando. E quais são os principais desafios assim, de um profissional de comunicação, né? Se eu tivesse alguns caminhos para seguir em alguma bobagem que eu falasse ao vivo, eu tinha duas opções. Talvez o Dimas ficasse vermelho, eu não ia saber o que eu ia fazer, vamos dizer assim, né? A gente, quando nós cometemos alguns erros e nós ficamos constrangidos, vamos dizer assim, a gente tende a se travar e não saber lidar. Como que você foi desenvolvendo isso? Isso é teoria ou você não adianta? Você tem que ir lá, você tem que fazer, você tem que praticar e se desenvolver nessa questão da fala. Eu vou falar do jornal, que a gente tem no geral, a gente tem um apoio ali dentro muito grande, que é da Fono, que nos atende, né? Que tem uma experiência da linguagem da Rede Globo como um todo muito importante. Então, ela nos direciona. E o meu desafio é muito grande, porque eu apresento um jornal que é nacional. Eu participo com as notícias locais dentro de um jornal nacional. Okay. E eu tenho tempo, porque quem coordena isso é São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Brasília. E, por exemplo, o operador da rede grita e eu escuto no satélite. Agora são 10 minutos. 10 minutos. Ótimo. Eu tenho o break comercial, tenho o intervalo e tenho que dar uma notícia. O operador negocia comigo, fala, vão te sobrar 7 minutos. Eu tenho 3 de propaganda. Tá. O que eu vou fazer em 7 minutos? Ótimo. Eu tenho que escrever aquilo muito rápido, tem que estar mais ou menos pronto e vou para o ar. Tem que ser muito fiel. Na hora que está quase acabando, ele vai me sinalizando e eu não posso estourar e nem posso entregar antes para ele. Eu tenho que entregar no tempo exato. Porque se eu estourar, eu entro no programa da rede, depois ele vai entregar o programa na metade, ou o âncora principal na metade. Ou se eu devolver antes, ele não tem o que colocar, fica aquele buraco. Então tem que ser muito cirúrgico. Entendi. Né? E foi um exercício muito difícil para isso. Então esse dinamismo e essa necessidade de você ouvir, de você estar falando, de você ter que pensar na sonora, de você estar lendo o texto, de você olhar o sinal do operador, acaba dando essa agilidade necessária. Então, para ter uma concentração muito importante ali, né? Mas já aconteceu, e eu acredito que com todo mundo, de ter uma hora que vai falhar. Né? Não pode, mas acontece. Ou alguma coisa que sai do controle, né? Ou um espirro, ou um pigarro, ou alguma coisa que acaba interferindo ali. Mas é bacana que vocês têm... Eu observo, assim, de maneira geral, no jornalismo, às vezes, assim, vocês têm técnicas adequadas para lidar, né, com algumas questões relacionadas à fala. Igual, por exemplo, você está conversando aqui com a gente, não tem praticamente vício de linguagem, assim, né, de falar. Eu, por exemplo, imagino que tenho vários, né, e muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. E isso você tem que ir treinando, eu imagino, né? Você tem que se observar, se assistir, se escutar, ver como que você fala determinada coisa e se desenvolver nessa questão, né? É um exercício diário, porque você pode, hora, estar ouvindo alguma coisa e adotar aquele vício que você não percebe, levar isso para o ar, e é um exercício mesmo, de tirar isso, de trabalhar e de ter essa linguagem fiel e rápida e precisa. Né? Dentro do UNE, por exemplo, que eu acabei de falar, acaba sendo um vício de linguagem que a gente adota muito, né? É verdade. Então, a gente tem que trabalhar muito para poder tirar isso. E esse exercício de tempo, ele é legal por isso. Você tem que tirar todos os
os vícios para você ser preciso. Dentro de cada meia hora, nós temos o repórter CBN, o Dilma sabe, a gente vai olhando para ele às vezes, faz assim, que acabou, dá o sinal. Ainda bem que eu recebo o sinal. Lá, ele recebe a imagem, recebe o sinal e ele dá a deixa, a gente encerra, despede e entra para o quadro. E dentro desse intervalo do repórter CBN, no programa que eu apresento de 6 às 9, ele tem uma lacuna de 20 segundos. E se acontecer algo importante que eu preciso entregar para o ouvinte ou para amarrar ele para ouvir na hora que sair o próximo intervalo, que eu volte para o ar com um pouco mais de tempo, eu faço um teaser e nesses 20 segundos eu falo, olha, acabou de acontecer isso, assim, assado, em tal lugar, nesse momento a gente está apurando ainda, mas no próximo intervalo eu volto com mais informações, trazendo para vocês detalhes de como aconteceu, por quê, quando, todos os detalhes. Isso amarra a pessoa a ouvir, né? Ou para ela ficar antenada, e então logo eu já volto com todas as informações. Então a gente aproveita ali tudo. Todo esse tempo, todo milésimo que tem disponível, a gente utiliza em favor da informação. E isso acaba dando um treinamento legal, depois uma bagagem importante. Agora, essas gafes... Inclusive de improviso, né? Sim. O meu é o enfim aqui, né? Que a minha operadora ali falou, corta esse enfim aí, Dimas. Eu falei, sim, senhora. A Fernanda fica de olho ali em mim. Falou, Dimas, de novo. Eu falei, eu vou aprender, Fernanda, fique tranquilo. Mas essas gafes que a gente, enfim, todo dia a gente recebe umas 2, 3 aí, principalmente de TV, né? Que você vê as gafes que a pessoa acaba cometendo porque ou não acha que está no ar, ou etc, né? Que cuidado precisa... Enfim, acontece muito isso, né? Em algumas TVs até estão brincando com isso, né? Falar, aconteceu mesmo, mas obviamente que tem umas que não deveriam ter ido para o ar de jeito nenhum, né? Essa questão... E é óbvio que quando eu estou falando, por exemplo, ou tem uma... propaganda, vocês estão conversando lá. Pode estar conversando, inclusive, sobre o que eu vou falar daqui a pouco, o que nós vamos discutir com o Dimas, enfim, ou com outro entrevistado, etc. E o quanto isso você tem tecnologia hoje para poder falar, você está ao vivo, você não está ao vivo, não toma cuidado com isso. Ali a gente tem um microfone que acende. O microfone acende, tem um no ar em cima do operador. E tem o próprio sinal do operador, que dá um joia, fala, tá no ar. Né? E a gente vai ouvindo também. Quando vem, toca a trilha, o microfone está aberto, tá pronto para falar. Se a gente não está pronto, se tem alguma coisa que aconteceu ali no bastidor que a gente não consegue entrar no ar, fala para eles 2 minutos, 1 segundinho, ou põe uma chamada, ou complementa com alguma coisa para eu poder respirar. Aí acontece. Já teve um jogo, eu fui fazer uma cobertura esportiva uma vez, não é minha praia, não gosto de futebol, tá, gente? Acho que eu sou raridade no jornalismo, mas me caiu no colo, precisei fazer a jornada esportiva. Aí sim é aprendizado, né? Quando a gente não tem afinidade, tem que fazer. E eu tinha um estagiário. E eu morria de medo do pessoal achar legal o que eu estava fazendo e me deixar definitivo. E foi quase o que aconteceu. Eu tinha um estagiário que amava futebol. E ele escrevia, fala isso, fala isso. E eu falava com uma propriedade como se fosse meu. Meu Deus, que transmissão! Você gostou? Ele falou, eu adorei. No próximo jogo você pode fazer isso. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou arrumar agora, né? Eu parecia um expert de futebol, de esporte, mas não sabia nada. Não sabia nada. Mal sabia de uma cobrança de escanteio, de lateral, mas falava com uma propriedade tremenda. E foi um desafio. E justamente num dia que estava muito chuvoso aqui em Ribeirão Preto, estava tendo um jogo, e algumas coisas aconteceram de registro, de árvore caindo, de bombeiros socorrendo crianças, de um monte de coisa. E eu fui correndo na redação da TV para avisar, porque era um ouvinte. Então, no intervalo, estava tocando propaganda e estava a bola com o estádio, né? O estádio que estava narrando o jogo. Corri na TV. Quando eu voltei, eu estava sem ar. E aí o narrador, Reger Senna da Central da Bola. Oi, Mário! Eu estava no estádio correndo também, sabe? E falei, acho que alguns segundos e já voltei para o estádio. E ele voltou para mim de novo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu tive que falar. Falei, olha, gente, eu estou esbaforido porque... Contei. Falei, acontece. Falei, olha, eu fui correndo aqui, voltei, cheguei no estúdio e já sentei, já me abriram o microfone aqui, vocês me perdoem, preciso tomar um ar. Fui e voltei.
Mas acontece. Mas na TV não tem esse mesmo recurso que a Não rádio tem. tem, por exemplo. Por isso que ele acaba falando o microfone aberto lá e Exatamente. acha que não estava aberto. Exatamente. É um cuidado muito... Tem o ponto, né? Tá. Que as pessoas falam no ar, mas pode imaginava que era falhar por ali, às ponto, vezes, um entendi. fechamento de microfone É. e tudo mais, né? Quando a nossa participação na TV, a gente tem um coordenador para cada programa, Tá. né? Então, no Bom Dia Cidade, por exemplo, o nosso estúdio é quase perto do da TV, mas a gente tem a coordenação também. Então, com fone de ouvido, Tá. eles avisam, olha, você entra depois dessa matéria, você tem 2 minutos, 1 minuto e meio, você tem 3 minutos, 10 segundos para entrar no ar, 5 segundos, é agora. Aí Tá. a apresentadora te chama. Eu tenho um recurso da televisão que está ao vivo, em cima, e tenho o recurso do meu monitor e da câmera. Então, eu fico posicionado e sei que estou no ar quando ela tá me vendo lá na tela, foco na TV e vou fazer. Mas para eles, para o estúdio, eu acredito que é a comunicação do coordenador mesmo. É a mesma coisa. Tá. É porque o locutor não prestou atenção, né? De fato. exatamente. Alguma Exatamente. coisa avisou, mas ele não prestou atenção. Ou alguém apertou o botão errado ali ou não É, apertou, também, né? né? Ou não apertou. Pode ser. Eu imagino que demanda muita concentração também, né? É um trabalho que você não pode ter foco em outra coisa, né? Você está conduzindo um trabalho, você está ali. É Acabou. uma cirurgia. Não tem como você estar ali prestando atenção em outra coisa, ou fazendo outra atividade, a não ser que seja correlato aquilo que você tem que apresentar, né? Sim, com certeza. É um trabalho em conjunto e muito importante. O papel de todo mundo, né, é importante. Numa TV tem o gerador de caracteres, o cara que está escrevendo o nome da pessoa ali, o cara que está fazendo uma linha fina para o assunto que está sendo exibido. Então tem que ter muita responsabilidade. Tem um apresentador, tem um editor, tem um cara que está cortando. No caso da nossa TV regional, mesma coisa do jornal que eu apresento de manhã, tem que ter a comunicação com a rede. O jornal do dia tem que ter meia hora, tem que ter 35 minutos, tem que ter 20. A rede estourou, tem que ter 15 minutos. Aí o que você vai cortar? Isso é tudo decidido na hora. Entendi. E rádio, qual que é a estrutura que você tem? É você que está lá como locutor, mas tem operador de mesa? Que estrutura tem lá? É operador de áudio. Operador de áudio. Tá. E tem rádio news, que o próprio apresentador é o operador. Tá. É o operador. É multifunção. É multifunção, ele faz e já apresenta ali. Entendi. Que eu acho que no nosso caso ali, pela rapidez e pela necessidade da entrega, eu acho um trabalho muito complicado de você acumular. Então, por isso que a gente tem um operador e facilita muito, né? O operador ele tem acesso ao que eu tô lendo, Tá. porque ele vê quanto tempo falta, ele sabe que eu vou chamar, por exemplo, uma sonora, ele sabe que eu vou fazer uma entrevista, então ele já tem que ficar antenado para estar com um casamento ali importante, para não ter nenhum erro, nenhuma falha para o ouvinte, né? Entendi. O que são essas... O que é sonora? O que é... A sonora é quando a gente tem um depoimento de alguém, de algum fato. Ok. Né? Tá. Por exemplo, o repórter está na rua. Ele grava com uma testemunha de um acidente, ou de um caso, de um assassinato. Tá. Ele manda a sonora, ele manda esse áudio, nós editamos e salvamos. Sonora, acidente, Francisco Junqueira. Ok. O operador sabe. Tá. Aí na rua, o repórter tem... já fala dele, ele fala, vamos ouvir o que disse o fulano de tal sobre esse acidente. O operador solta. Quando falta 10 segundos, ele avisa no fone de ouvido do repórter. 10 segundos para voltar. Tá. Aí o repórter já ouve, já entende que está acabando e já segue com a notícia. Entendi. Essa é a sonora. Quais são os outros termos que vocês usam? Sonora, você falou... Sonora, entrevista também, que a gente pode ter entrevista gravada ou ao vivo, né? É um áudio um pouquinho maior. Então, são esses os termos, né? A entrevista, o bate-papo, né? E a sonora, geralmente, que a gente usa. O teaser, que é aquela notícia mais rápida. Muitas vezes a gente grava um teaser para poder executar em determinado programa, né? Então, são esses os termos mais comuns que a gente utiliza. Entendi. E o que você pensa, enfim, nós estamos indo para o final aqui do nosso podcast lá. O que você pensa para o seu futuro? O que você planejou, né? Eu acho que é impressionante, assim, com 13 anos, saber o que é, né? Eu estava aqui no programa do Vitão, né? Do Vitão, eu odeio meu trabalho. Eu odeio meu trabalho, né? Que chama? Eu odeio meu trabalho. Aí ele falou assim, como é que você escolheu a sua formação? Foi acidente, viu? Eu não estava pensando em fazer isso. Eu queria fazer medicina e fiz administração de empresa. Você com 13 anos já tem essa... Eu falando com 13 anos, eu escrevi, enfim, vou contar uma história aqui. Eu escrevi uma redação
que a professora me perguntou, o que você quer ser quando crescer, né? E eu escrevi que queria ser padre. E, obviamente, foi a única redação da sala que ia ser padre. E entregaram lá, quase pro Papa chegou esse negócio, porque não era fácil ter padre naquela época, né? Ser padre. Hoje, meu irmão fala que é mais fácil, enfim. Aí eles me chamaram lá, falaram, você quer mesmo, né? Meu pai falou, você quer mesmo ser padre? Eu falei, acho que eu quero. Eu falei, eu não sabia que eu queria nada. Mas escrevi, falei, eu gostava de ver o padre falando lá. Acho que eu queria era falar, né? Não ser padre. Mas aí eu falo que a igreja me perdeu porque não fez uma boa, como é que chama? Um onboard, né? Adequado para me receber lá. Enfim, mas assim, o que você imagina para o seu futuro? O que você pensa para o seu futuro? Bom, se for pergunta difícil, pode pular. Viu? Não. Porque assim, hoje... Eu falo isso na faculdade, inclusive, às vezes quando eu passo em alguma faculdade, quando eu recebo algum convite, eu falo que eu fui um privilegiado, que apesar de ter todas as dificuldades, inclusive de ter uma pessoa que me indicou, que trouxe meu currículo, que brigou por mim, que vendeu o meu currículo ali naquele momento, de ter todas aquelas dificuldades ainda da época, né? Eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Lógico que todo mundo pensa em mais, né? Tive outras oportunidades ali dentro, inclusive de gestão temporária, né, de outras funções dentro da rádio. Mas sou empreendedor também, estou aprendendo com empreendedorismo há um tempo. Então, acho que uma junção de tudo. Né? Dentro da comunicação é onde eu quero me aposentar mesmo. Né? Eu gosto demais de tudo que eu faço. Aperfeiçoar, busco alguma coisa assim apenas tentando casar com o tempo. Né? Mas leio bastante, tento ter essa rotina também. E acho que ali mesmo, onde eu estou, tive convites já para ir para a capital, para ir para outra região desenvolvida aqui do interior de São Paulo. Infelizmente não era o momento, não me via preparado para assumir um desafio maior. Eu falo que caipira morre de medo de São Paulo, né? Então, eu, por exemplo, fui convidado para ir também lá, antes de montar a consultoria. Eu falei, não, caipira morre de medo dessa cidade, aí não vou, não. Vou me perder, não. Eu tenho vontade, mas é justamente esse medo mesmo. Mas é isso, acho que imagina, né? Se aqui a gente já tem um problema de trânsito, né? Eu fico impressionado você falar, não, nossa maior audiência é trânsito. Aí em Ribeirão Preto tem pouquíssimo, assim, dá a impressão que tem pouquíssimo problema de trânsito, mas tem muito, né? E não é uma cidade grande, né? Uma cidade, sei lá, com 650, 700 mil habitantes. Mas, obviamente, que tem toda a macro-região que vem para cá, né? A micro-região que vem para cá, gente de fora que trabalha aqui, etc. Né? E isso acaba, por exemplo, fazendo um problema sério de trânsito, que é o que você estava colocando aqui, né? Então, não é uma cidade pequena do ponto de vista de notícias sobre trânsito, obviamente, sobre todas as outras coisas também que acontecem derivadas do tamanho dessa cidade. Mas numa cidade maior como Campinas, São Paulo, por exemplo, acho que é uma progressão geométrica, né, dos problemas que tem aqui. E, obviamente, isso traz um problema para as pessoas, né? Enfim, por isso que eu estou brincando aqui que caipira morre medo de São Paulo, mas é muito mais por causa do conforto que a gente tem aqui, né? Sim. É verdade. Mas quem sabe um dia, né? Não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu falo que profissionalmente eu posso dizer que estou realizado. Que estou realizado. E como empreendedor estou me realizando, estou buscando ainda alguns nortes, né? Hora certa, hora erra, né? Aqueles desafios que todo mundo sabe. Né? Que principalmente quem empreende ou está começando a empreender. Minha empresa tem acho que uns 14 anos, mais ou menos. E esses percalços, né? De financeiro, de lidar com pessoa, de tudo, né? Que todo mundo tem. Com cliente, né? Tentando administrar isso tudo. Mas bacana ouvir que você está realizado, né, na sua profissão. Muito, muito bom, né, a gente, enfim, ter esse depoimento aqui. Obrigado mesmo. Quem sabe um dia, né, a gente se receber outro convite, talvez, com mais preparo, com mais bagagem, pode até ser aceito, né, quem sabe. Vamos ver. Reger, muito bacana. Eu te agradeço muito pela oportunidade, porque
para mim foi um grande aprendizado. Esse é um meio que eu não tenho, não transito muito de maneira geral. Né? Só Mas tem voz de locutor também, Tem. Eu tava até tentando engrossar um pouco a voz aqui para ver se ficava igual a dele. Para com isso. A maioria das pessoas, assim, eu acho que não tem acesso a isso. Eu percebo muitas vezes, eu já tive a oportunidade uma vez de ver uma entrevista com um jornalista também, que ele fazia um programa no rádio, não lembro qual rádio que era, não sei qual rádio ele trabalhava. Mas ele comentou a mesma coisa que você comentou. Às vezes as pessoas acham que você vai ali, grava o jornal e vai embora, né? Fala, ó, cheguei lá, o jornal começa às 8, então eu cheguei ali 7h50 e vou embora, acaba às 10. 10 horas eu arrumo minhas coisas e tô indo embora, né? E eu sei que é um desafio muito grande. Talvez a maioria das pessoas que nos escutam aqui não sabia de todo esse desafio, toda essa responsabilidade que tem, das competências que você tem que trabalhar, como tecnicamente os cuidados que você precisa ter para poder transmitir uma informação com qualidade e tudo mais. Tá? Obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado. E eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade aí, né, Dimas? A gente sempre planeja isso, de fazer um bate-papo maior. Tem muitas coisas que a gente gostaria de conversar mais, se aprofundar. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Agradeço a participação aqui. Poxa, ó, que privilégio, né? Eu falei pro Dimas, eu não estou acostumado a ficar do outro lado, não, de ser entrevistado, né? Mas falar um pouquinho de história é legal, né? Da nossa história, né? De desafio, dessa percepção. Acredito que pode até contribuir com muita gente, né? Que pode contribuir com outras pessoas. Ou da formação, ou mesmo do cotidiano, né? E o comunicador também só, se vocês me permitem nesse final, né? O papel de próprio fiscalizador, né? Desse apoio que teria que ter o poder público, mas que muitas vezes falha e que é o nosso papel também. Então isso nos deixa muito grato, né? De saber que a gente está fazendo um bom trabalho, que está resolvendo ali o problema também de falta d'água, de buraco na rua, de asfalto, de infraestrutura, de sinalização e tudo mais. Na realidade das pessoas. Exatamente. Né? Que é a nossa também. Depois Depois desse desafio que a gente está na emissora, eu saio, eu pego o carro, eu vou enfrentar o trânsito, eu vou a uma unidade de saúde, né? Eu enfrento uma fila em algum lugar, eu estouro o pneu do meu carro ali passando num buraco, que já aconteceu indo trabalhar, né? Então, são N situações que a gente também é cidadão, né? É a exposição do nosso dia a dia, né? E assim, você ter um canal aberto para isso, né? Dentro de uma cidade como a nossa, ou de qualquer outra cidade que tenha, né? E assim, o canal rádio é um canal bastante, acho que você tocou nesse assunto aí, falou, a rádio vai morrer, assim como ia morrer jornal, né? Morreu talvez do papel, migrou, né? Migrou. Assim como migram as profissões, né? Etc. Mas o canal rádio e TV local também, obviamente, mas o canal rádio ele é muito imediato, né? Como você tem falado aqui, né? Ele dá esse apoio para a população, é um canal que a população acaba se sentindo acolhida, né? Fala, ninguém me escuta. Fala, não, aqui a gente escuta sem derrubar teu muro, a estrada tá assim, enfim, o trânsito tá desse jeito, né? E, enfim, acaba clareando e muito rapidamente, né? A ajuda para quem está ouvindo, né? O canal rádio é muito bacana nesse sentido. Essa agilidade é porque ela dispensa todos os outros sentidos, né? Diferente de uma televisão ou de um celular. Você está no trânsito, você não pode ver o celular, você não pode ver uma TV, você não pode ler uma notícia, né? Você está cozinhando, você está passando roupa, você está tomando banho, você consegue fazer tudo ouvindo rádio, né? De fato. Então, o Reger, onde é que é? Se quiser te encontrar, onde que te encontra? Você está no Instagram? Você tem... Instagram, Reger M. Sena, né? Desse jeito mesmo, R-M Sena, S-E-N-A. Facebook também, reger.sena. Estou nessas duas redes sociais e o pessoal me acha fácil lá. Bacana. Muito obrigado de novo, Reger, e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e nos acompanha aí nas redes sociais, né? Dê lá o seu like ou dislike, né? Coloque lá também o seu comentário, a gente está sempre aberto para, enfim, te ouvir. E, obviamente, enfim, nosso objetivo sempre aqui, a gente sempre fala isso com vocês que estão nos acompanhando, é que a gente consiga contribuir um pouquinho, né, com o seu dia a dia, com a sua carreira, enfim, com a sua empresa, né? Nós estamos trazendo aqui um profissional de comunicação, mas que também é um empreendedor. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos prestigiar. Prazer, obrigado, Rodrigo, obrigado, Dimas, pelo convite. Espero que tenha contribuído aí, pelo menos um pouquinho. Contribuiu bem. Um abraço, até a próxima, pessoal. Até mais.